E aí, galera do Pequeno Investidor, como vocês estão? Começando mais uma live aqui no canal, mais um da série do Esquenta da Semana do Plano 1K. E hoje a gente vai falar de um tema bem legal e bem importante, hein? Nem todo mundo leva esse tema a sério, então é importante que você preste atenção e fique conectado aqui até o final, que tem dicas valiosas nessa live, nessa aula de hoje. Bora começar? Então, bem-vindo, pequeno investidor e pequena investidora. Nesse episódio, a gente vai falar sobre reserva de emergência e aonde que essa grana deve ficar investida. Então, é bem importante. E esse ponto, a reserva de emergência, ela é ponto-chave para você conseguir, de fato, construir uma renda passiva que consiga te habilitar a chegar em R$ 1.000 por mês sem que você tenha que trabalhar mais horas por isso. Então, presta atenção que reserva de emergência é o ponto inicial, o pontapé inicial nessa sua jornada. Por que eu estou te falando isso, né? Porque basicamente a reserva de emergência é algo que a gente precisa deixar separado e protegido, longe do nosso alcance, que não fique de fácil acesso, para a gente eventualmente, quando precisar ir lá e quiser comprar alguma coisa que não seja uma emergência, e retirar essa grana e gastar. Justamente porque, como o nome já diz, ela é única e exclusivamente para momentos aí de tensão, momentos de aperto, em que você pode precisar de mais liquidez, você pode precisar usar essa grana para cobrir esse momento de aperto, tá? Então, o primeiro ponto aqui super importante sobre essa reserva é que você não deve tratar ela como um investimento propriamente dito. Você deve tratar ela como uma segurança extra, tá? Essa grana ela precisa ser de fácil acesso. Por que eu estou falando isso? Porque a gente, como o nome de emergência já diz, ela é algo que surge, né, sem a gente planejar, sem a gente esperar, e que dificilmente você vai conseguir marcar na agenda quando que ela vai acontecer. Se tudo der certo, inclusive, ela não vai acontecer nunca. Mas a gente está sujeito a encontrar algum aperto, alguma emergência. Então você precisa ter fácil acesso a essa grana para você conseguir usar quando você precisar, ainda que não seja fácil demais ao ponto de você passar um cartãozinho ali numa loja ou em qualquer lugar, no supermercado da vida e gastar esse dinheiro. E não, presta atenção, hein? Não, FGTS não é grana de emergência. Você não pode considerar FGTS como reserva de emergência. E aí aqui um monte de gente talvez comece a falar: como assim? Você está maluco? Eu sempre considerei reserva de emergência como meu FGTS, como meu fundo de garantia. Pô, se eu for demitido, eu vou receber essa grana, vou receber uma multa e pronto, né? Tá aí a minha emergência dada, o fato de eu perder o emprego, e tá aí o dinheiro que vai surgir na minha conta para eu poder usar nesse momento de emergência. A gente vai falar sobre esse exemplo daqui a pouco, mas assim, de bate pronto, esquece. FGTS não serve para reserva de emergência, tá bom? Por quê? A reserva de emergência, ela precisa ser algo que te dê tranquilidade na hora de dormir. Aquele negócio quando você deitar a cabeça no travesseiro, você pode ficar tranquilo que se você precisar e tiver algum aperto, você vai ter um colchão aí financeiro para conseguir te ajudar a atravessar esse problema que você está lidando, né? Seja um acidente, seja um problema às vezes na sua casa, um problema físico inclusive, tá? Vou dar alguns exemplos aqui de coisas que aconteceram comigo na minha vida, você vai entender que pode acontecer também. Seja, por exemplo, num apoio financeiro para um carro que você pode usar inclusive como locomoção ou como até ferramenta de trabalho, que se você por algum motivo ficar sem ela, isso vai atrapalhar a sua produtividade, pode vir a atrapalhar seu salário inclusive. Então, tem alguns outros exemplos aqui que se fazem verdadeiros e que a gente vai encontrar, mas que na verdade, o fundo de garantia não vai resolver de jeito nenhum. E essa questão do fundo de garantia é um ponto que basicamente muita gente, para não dizer todo mundo que é CLT, acaba ficando tranquilo achando que o fundo de garantia vai resolver todos os problemas, e não vai. Vou dar alguns exemplos de que fundo de garantia vai te dar, não vai conseguir te resolver a vida e vai inclusive te dar dor de cabeça. Primeiro exemplo, tá? Imagina que você trabalha, você tem lá o seu CLT normal e você sofre algum tipo de acidente. Pode ser um acidente de trabalho, pode ser um acidente doméstico. Eu sei que esse acidente impossibilitou você de trabalhar, por exemplo. Se for até 15 dias, beleza, você pode ter um afastamento médico no seu trabalho, você vai continuar recebendo o seu salário, ok.
Mas se esse afastamento por algum motivo for maior do que esses 15 dias, você vai, provavelmente cair aí no INSS. Você vai deixar de receber o seu salário e vai cair no INSS. E nesse momento que você cair no INSS, eu tendo a dizer que a sua renda vai diminuir bastante. Porque o INSS ele tem toda uma fórmula de cálculo baseado no histórico dos seus últimos anos de ganho e tal, mas a chance desse histórico te dar uma remuneração e uma renda menor do que o seu salário atual é grande. Então, imagina, você não vai ser demitido, você não vai conseguir liberar o seu FGTS, você não vai receber a multa do FGTS, você vai ter uma queda brusca na sua remuneração mensal, na sua renda, e você precisa continuar pagando suas contas. Você tem aí uma série de boletos que vão continuar chegando, que você vai precisar pagar, só que agora você vai ter menos dinheiro para fazer isso. E aí? Como é que você vai fazer? Então, se você não tiver essa reservinha extra, você vai passar provavelmente por possíveis apuros aí financeiros nesse período. E o outro ponto que a galera costuma pensar aí é: bom, se eu for demitido, aí eu recebo meu FGTS e a multa e tá tudo bem. Cara, ok, eu vou dar agora alguns exemplos reais, exemplos que aconteceram comigo e que você vai entender que essa dinâmica não do FGTS não teria resolvido. Há mais ou menos uns 10 anos, talvez um pouco mais, eu saí, eu morava com os meus pais, eu saí com eles pra gente passear, ir no cinema, e tal, e, ficamos a tarde inteira fora de casa. Beleza, né, fim de tarde, acabou o filme, saímos do shopping, chegando em casa, paramos no carro no estacionamento, na garagem, e a gente começa a ouvir um barulho, tipo uma cachoeira mesmo, de água. E aí na hora eu falei: "Nossa, estourou algum cano, né". Tá, tem algum cano que estourou na garagem e deve estar vazando água, inundando em algum lugar. E aí, eu sei que eu fui indo em direção ao som dessa água e foi ficando mais alto, mais alto, mais alto, até eu chegar no elevador. Quando eu chego no elevador e eu abro a porta do elevador, sai uma cachoeira de água de dentro do elevador, assim, escorrendo pelo teto, um horror. Ele parecia uma cachoeira, ainda mais quando eu abri a porta, assim, a água batia na porta e voou tudo, horrível. E aí eu desci correndo, né, na portaria, a portaria ficava num andar, de baixo, no segundo subsolo, eu desci correndo, cheguei no porteiro para falar: "Ó, então tem algum vazamento no fosso do elevador, porque tá descendo muita água, você já tá sabendo, né, desligaram a água e tal". E aí o porteiro, com o olho bem arregalado, olhou para mim e falou assim: "É, não, a gente tá sabendo, a gente desligou a água, vem lá do apartamento 102", por exemplo, né, que na verdade no caso era o meu apartamento do 102. E aí eu falei para ele, falei: "Cara, mas o apartamento 102 é meu". Aí ele falou: "Ah, então vem do seu apartamento". E aí eu subi correndo, né, a gente subiu pela escada, correndo o máximo que deu, porque o 10º andar é alto pra caramba, e aí a gente chegou lá, tinha alguns vizinhos com rodo passando, tentando evitar que a água caísse no fosso do elevador e jogando para a escada com pano, balde e um monte de água saindo debaixo da porta. Bom, para deixar então essa história um pouco mais curta, a gente entrou no apartamento, tinha estourado um cano na cozinha, e aí a pressão da água foi tanta que abriu a porta, começou a encher de água toda a cozinha, a lavanderia, e a gente tinha um tapetinho que ficava na lavanderia, e esse tapetinho foi boiando com a água até ficar em cima do ralo. Que coisa boa. Então, além de tudo, o tapetinho tampou o ralo. E aí, nessa de tampar o ralo, a água começou a sair por tudo quanto era lugar e fresta. Para a porta, que foi em direção ao elevador e inundou todo o elevador, mas também pelo resto da casa inteiro. E aí você já pode imaginar o prejuízo disso, porque o piso começou a estragar, rodapé estraga, começa a estragar um monte de coisa na casa, além de ter estragado o elevador. E eu não sei se vocês moram em apartamento, mas eu te digo que uma placa de eletrônica de um elevador custa bem caro. E aí começa a discussão, né? Será que o condomínio vai cobrir essa placa ou não? Porque o acidente foi um acidente num apartamento e não foi um acidente no condomínio como um todo. Resumindo, uma baita de uma emergência que custou uma grana razoável, porque o prejuízo foi muito grande de uma inundação no apartamento. E se não tiver uma reserva de emergência para você conseguir cobrir, como é que você faz? Né, você de uma hora para outra precisa resolver, consertar a casa para conseguir fazer ela ficar morável de novo. Então esse é um exemplo que aconteceu comigo, mas assim, podem ter exemplos muito piores relacionados a, por exemplo, uma enchente, né, inundar a casa inteira, subir a água para quem mora em casa, né, na rua, eventualmente
tá próximo de rio e pode ter problema de enchente. Então, meu, isso é uma emergência super séria que o FGTS não vai te ajudar em nada. Um segundo exemplo que já aconteceu na minha família também foi incêndio num apartamento. Então, uma pessoa da minha família, o apartamento pegou fogo, não tinha ninguém no apartamento, ainda bem, mas estragou o apartamento inteiro. E eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, espero que não, mas quando os bombeiros entram para apagar o incêndio, eles acabam molhando o apartamento inteiro. Então o prejuízo não fica só eventualmente aonde pegou fogo, mas o prejuízo fica em absolutamente tudo, porque é de praxe e de segurança que você, né, molhe tudo que não pegou fogo ainda para que isso, o fogo não continue se alastrando. Então o prejuízo é bem grande. Tá aí uma segundo exemplo de emergência que você pode ter e que o fundo de garantia também não resolveria. E um terceiro aqui que eu dei também aconteceu comigo foi um problema de saúde. Então já aconteceu, deu tá com um problema de saúde, fui até o hospital e precisei fazer um exame muito específico, exame esse que o plano de saúde não cobria. eh, Na época era um surto que estava acontecendo, então eu poderia fazer o exame pelo SUS, mas ia demorar mais de 30 dias para sair o resultado, e eu precisava conseguir fechar o diagnóstico antes disso, não poderia esperar 30 dias. Então eu tive que pagar particular esse exame, e foi uma grana que eu não contava, não é uma grana que está no nosso orçamento mensal fazer um exame de alguma coisa tão específica e que eventualmente vai custar mais do que um exame tradicional. E se você não tem uma reserva de emergência para te ajudar a cobrir, por exemplo, um problema como esse de saúde, você eventualmente vai ter problema, você vai ter que rever todo o seu orçamento mensal. Então, aqui foram só 3 exemplos, eu tenho certeza que a gente conseguiria enumerar muitos outros. Vocês provavelmente devem estar pensando aí em alguns que já aconteceu com você, de momentos em que fundo de garantia não resolveria, tá? Então, super importante. Alguns que vêm na minha cabeça, tá? Por exemplo, acidente com um carro. Você pode estar dirigindo e se você bate o carro, mesmo que você tenha seguro, eventualmente você tem uma franquia, né, para pagar, dependendo do estrago, não vale a pena você consertar no particular, vale a pena você acionar o seguro e pagar essa franquia. Meu, franquia de seguro costuma ser caro, não é barato. E aí, você vai para acionar a franquia e conseguir consertar seu carro, você precisa pagar essa grana toda. Também pode ser uma emergência. E às vezes a pessoa pensa, né? Pô, eu tenho seguro no carro, tá super protegido, né? O meu patrimônio tá seguro, se eu sofrer um acidente, se o carro for roubado, qualquer coisa assim, o meu dinheiro tá seguro. Tá, mas se você sofrer um acidente, você precisa pagar a franquia. E aí, você tem esse dinheiro aí preparado para conseguir cobrir essa franquia? Tem que ver, né? Se você não tiver, de novo, vai impactar seu orçamento. E a mesma coisa poderia ser um acidente doméstico, como eu dei o exemplo aqui de uma inundação ou de até fogo num apartamento que já aconteceu na minha família. Muito doido, né? Bom, beleza. Então, agora a gente vai falar do como. Como que a gente consegue fazer, então, para mitigar e começar a construir essa reserva de emergência e aonde que a gente tem que deixar esse dinheiro, preferencialmente, para que essa reserva realmente seja efetiva, que nos ajude. Mas antes de continuar, só passar um recado rapidinho. A gente está fazendo aqui essa semana e a próxima uma série de lives de vários conteúdos relacionados a como te ajudar a construir uma renda passiva que chegue a R$ 1.000 por mês sem você ter que trabalhar mais horas por isso. E também eu vou te convidar para participar de um evento totalmente online e gratuito entre os dias 6 e 10 de junho, em que eu vou te contar na prática como eu fiz isso e dar algumas dicas de ouro aí para te ensinar a você acelerar essa sua jornada, tá bom? Então, se você quiser participar, não deixa de se inscrever. O link está na bio lá no Instagram, ou o link também está aqui na descrição do YouTube, se você estiver vendo essa live no YouTube. Beleza, dado esse recado rápido, agora vamos falar sobre o que fazer então sobre reserva de emergência. Primeira coisa que você deveria começar e fazer, tá? Você precisa ter uma reserva que minimamente consiga cobrir os seus custos fixos por 3 meses. Essa daqui é, cara, a minha dica número um e de verdade 3 meses ainda não é o ideal, mas já é um bom ponto de partida. E aí você vai falar assim: "Pá, o que que seria, Lucas, então, custos fixos?". Pô, custos como condomínio, se você morar num apartamento, ou se você estiver pagando, por exemplo, o IPTU, que está parcelado ao longo do ano, então ter uma graninha ali separada para poder pagar o IPTU e você não ficar devendo, pagar a conta de luz, de água, você não quer que cortem a sua luz e nem cortem a sua água, ainda mais numa emergência. Minimamente ali o mercado, né, para você poder se alimentar e abastecer sua casa, uma internet e tal, isso tudo a gente considera como custo fixo.
não é tudo que você gasta, provavelmente você gasta mais do que esses custos. Então faz a conta, pega uma planilhinha aí de Excel, um papel, uma caneta e faça a conta de quais são os seus principais custos. Uma dica para você entender o que é um custo fixo de verdade é você ficar se imaginando: eu conseguiria passar uma semana, 2 semanas, um mês sem isso daqui ou não? Se a resposta for não, você considera ele como um custo fixo na hora de fazer a conta da sua reserva de emergência. Se você responder sim, beleza, então talvez ele não seja tão importante assim, a ponto de você colocar ele dentro da categoria de indispensável, tá? Idealmente, você deveria buscar construir uma reserva de 6 meses do seu custo fixo. 3 meses já eu coloco como um ponto de partida bacana, porque já ajuda bastante a dar uma segurança e deixar a gente dormir melhor à noite. Se você, por algum motivo, não trabalha como CLT, ou você é um freela, né, ou você, por exemplo, é um profissional autônomo, nesse caso, é legal que você tenha uma reserva de emergência um pouco maior, né? Porque em alguns momentos, você sendo CLT, em caso de emergência, você pode ser que você tenha um colchãozinho um pouco maior aí para também contribuir e te ajudar com essa sua reserva. Se você é autônomo, se você é freela, você basicamente vai depender das suas horas trabalhadas. Se você não trabalhar, você não vai ganhar. Então, por esse motivo, a minha dica aqui para profissionais autônomos é que você tenha uma reserva de emergência um pouco maior, pelo menos aí 6 meses. Tem uma galera que fala: "Pô, idealmente você tem que ter uma reserva para conseguir cobrir seus custos em um ano inteiro". Ah, beleza gente, mas pô, vamos ser realista, né, é meio viagem a gente conseguir imaginar que a gente consegue fazer uma reserva de um ano inteiro assim, não é fácil e não é a realidade minha e de um monte da grande maioria das pessoas, tá. Então, vamos ser realista aqui, não vamos ficar tentando acertar uma coisa que é impossível de fazer. 3 meses no mínimo, 6 meses é ideal e vamos embora, tá bom? Segunda dica, você pode ir montando essa reserva um pouquinho por mês. Não precisa ser mega radical e falar: "Ah, agora para tudo, não vou mais tomar água, vou começar a montar reserva de emergência e só volto a tomar água quando eu parar e terminar de montar a reserva". Não, não faz isso, né. Pô, vai montando um pouquinho por mês. Vamos imaginar assim: ah, sobra R$ 100, guarda R$ 50 aí, 50 vai para a reserva de emergência, 50 vai para os seus investimentos, vai para sua poupança. Poupança não poupança literal, tá? Poupança que eu tô falando é guardar dinheiro. Não é para você deixar o dinheiro na poupança, que você vai perder dinheiro. Então, vai montando a sua reserva de emergência aos poucos, não precisa montar ela toda de uma vez, um pouquinho por mês, se entrar uma graninha extra, algum trabalho extra que você pode fazer, ou no final do ano entra um 13º e tal, pega essa grana extra e guarda para ajudar a compor e montar a sua reserva. Quando bater pelo menos 3 meses, aí você pode ficar mais tranquilo, deixa lá o dinheiro rendendo e eventualmente quando entrar uma grana a mais, você vai lá e coloca um pouquinho mais, mas não precisa mais ficar tão preocupado em todos os meses fazer esse depósito. Beleza? E aí, você pode estar me perguntando: "Tá, já entendi então o que que é uma emergência, já entendi que ser CLT e ter um fundo de garantia não necessariamente vai cobrir as minhas necessidades, que pode ser que eu venha a encontrar em algum momento. Já entendi quanto tempo eu preciso guardar, então a gente falou de 3 meses e no mínimo, idealmente 6, mas pelo menos 3. Já entendi que o como eu monto essa reserva, ela tem que ser um pouco por mês, não precisa ser tudo de uma vez. Tá bom, e agora aonde que a gente coloca essa reserva de emergência? Onde que a gente investe esse dinheiro? Então, eu separei aqui algumas opções. Eu vou compartilhar primeiro com vocês qual é a opção que eu tenho feito, e depois eu vou comentar aqui algumas que eu encontrei, que eu andei pesquisando e encontrei que eu achei interessante, boas dicas para você anotar aí e avaliar depois, tá? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho da minha reserva de emergência. Hoje, basicamente, a minha reserva de emergência está separado em 2 locais diferentes. O primeiro é numa conta, no PagBank, então é um banco aí digital do PagSeguro, e ele é um CDB, então ele é um investimento de renda fixa que ele me rende 120% do CDI, tá. Então tem um rendimento aí bem acima da poupança, que é bem bacana. Eu consigo ter fácil acesso, porque ele está numa conta digital, então se eu precisar eu consigo sacar esse dinheiro de forma bem fácil e rápido, e ao mesmo tempo ele está conseguindo render 120% do CDI, que, cara, é um rendimento bem bacana para uma reserva de emergência. Por que que eu estou te falando isso? Porque reserva de emergência, mais importante do que você buscar rentabilidade, é você buscar liquidez, você buscar segurança. O que que eu quero dizer com liquidez?
Liquidez é você ter esse dinheiro investido em algum lugar que te permita sacar esse dinheiro no mesmo dia se você precisar. No máximo no dia seguinte. Então, pô, aconteceu uma emergência, eu preciso de grana, eu preciso ter fácil acesso a esse dinheiro. Se eu tiver no investimento de renda fixa, que, por exemplo, tem um vencimento de 1 ano e eu só posso resgatar esse dinheiro no vencimento, daqui a 1 ano, não adianta nada, né? Isso aqui não é reserva de emergência, porque se acontecer uma emergência, como é que eu vou acessar essa grana? Não acesso. Então, você precisa ter esse investimento em algum local com liquidez, liquidez diária de preferência. E a segunda dica é que esteja em uma instituição de boa reputação, uma instituição que tenha uma segurança aí para proteger o nosso dinheiro. Afinal de contas, né, tudo que você não precisa é ficar investindo dinheiro, guardando em algum lugar que depois venha te dar dor de cabeça, esse dinheiro venha não estar mais disponível para você. Como é que você consegue identificar esses locais que eu estou chamando de locais mais seguros? Primeiro, você pode procurar um banco e você pode olhar naquele investimento que você está fazendo se ele tem 3 letrinhas, uma sigla que chama FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Esse FGC é um dispositivo que é oferecido para todas as pessoas, todos os brasileiros, que nos garante uma proteção no nosso investimento de até R$ 250 mil por CPF por instituição. Então, vamos pegar o meu exemplo aqui. Eu falei que a minha reserva de emergência, eu tenho um pedaço dela no PagBem. O PagBank está investido numa opção de 120% do CDI, então com uma rentabilidade boa, com liquidez diária, então se eu precisar desse dinheiro eu consigo resgatar, e tem sim direito a esse investimento ao fundo garantidor de crédito. Então, até R$ 250 mil, se a instituição PagSeguro tiver qualquer tipo de problema financeiro, uma insolvência, por exemplo, eu estou respaldado, o governo também vai me respaldar em relação a essa grana e eu não vou perder esse dinheiro. Se eu tiver mais do que R$ 250 mil, e vamos pensar aqui comigo, tá? R$ 250 mil numa reserva de emergência quer dizer que a pessoa gasta muito, né? Para precisar de tudo isso para reserva. Mas vamos imaginar que a pessoa tem mais do que isso investido, acima desse valor você não vai ter essa cobertura. Então, a minha dica aqui é: se você tiver mais do que R$ 250 mil investidos em uma instituição, você pode ir para outra instituição com esse valor excedente, que também tem o fundo garantidor de crédito, porque você vai estar protegido, já que você está com duas instituições diferentes, tá? Então, esse fundo garantidor, ele protege o CPF na instituição financeira. Beleza, então essa é uma opção, que é a opção que eu tenho usado. Uma segunda opção bastante segura para reserva de emergência é o Tesouro Direto, mais especificamente o Tesouro Selic. Por quê? Bom, Tesouro Selic você tem liquidez diária, então se você precisar acessar esse dinheiro, você vai conseguir acessar. E além disso, não existe investimento mais seguro do que Tesouro Direto. Se por algum motivo o Tesouro Direto der errado e deixar de ser um investimento seguro, eu vou te dizer que você não precisa mais ficar preocupado com nada, porque todo o resto já deu problema antes, tá? Então, Tesouro Direto é sim considerado um dos investimentos mais seguros, se não for o investimento mais seguro. E o Tesouro Direto Selic, especificamente, é o que te dá liquidez diária e, ao mesmo tempo, te garante a rentabilidade de acordo com a taxa básica de juros, que é a Selic, que minimamente aí é um índice referência para vários tipos de investimento que você encontra, tá? Então, Tesouro Direto é uma boa dica também. E a terceira e última dica é, putz, você vai conseguir encontrar por aí instituições financeiras, se não for o Tesouro Direto a sua escolha, que ofereçam rentabilidade de pelo menos 100% do CDI. Então você não precisa deixar a sua reserva de emergência na poupança. Por mais que ela tenha liquidez diária, que seja fácil de você resgatar e colocar na sua conta, não deixa lá. Cara, você consegue encontrar um CDB, que é um investimento em renda fixa, com rentabilidade de 100% e com o mesmo nível de segurança da poupança. Tá bom? Vamos então agora continuar aqui para as dicas. Já falei do PagSeguro, que é onde está um pedaço da minha reserva de emergência, rendendo 120% do CDI com liquidez diária. O outro pedaço da minha reserva de emergência está no banco que eu uso no dia a dia, né, que é o Banco Itaú. Lá tem uma possibilidade, tem uma opção de investimento em uma renda fixa, um CDB, que rende 100% do CDI. Também tem liquidez diária, também tem o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, e o investimento mínimo é de R$ 1. Então, não tem como ser mais acessível do que isso, né?
Então também é uma opção que eu tenho usado e essas 2 de verdade me atendem super bem, não vejo necessidade de complicar e ficar procurando outras instituições, para mim está funcionando. Mas eu dei uma pesquisada aqui na internet e eu comecei a encontrar outras opções também, além da PagSeguro e além do Banco Itaú, que são os que eu uso. Tem uma opção num banco digital que chama Banco Sofisa, então ele é um banco digital que você consegue abrir conta pelo aplicativo, também bem fácil de fazer. E no Banco Sofisa você tem opções aí de 110% do CDI, também com liquidez diária. Tem outras opções de investimento com uma rentabilidade até um pouco maior, mas aí você já precisa, né, você tem uma carência que você precisa permanecer para poder sacar o dinheiro. E como a gente está falando aqui sobre casos de emergência e reserva de emergência, investimentos que não tenham liquidez diária, eu estou descartando, estou tirando aqui desses exemplos, porque não é o nosso objetivo, não vale a pena, tá? Mas se você estiver procurando investimentos em renda fixa, também tem algumas outras opções. Eu encontrei aqui, de forma promocional, na internet também, a XP e a Rico, que são 2 corretoras, e para novos clientes parece que eles estão oferecendo aí uma promoção de 200% do CDI, com liquidez diária, garantido pelo FGC, mas tem um ponto aqui, que ele tem um valor teto, então você não pode simplesmente colocar o quanto você quiser, tem um valor teto que vai render esses 200%, e ele também tem um vencimento de 3 meses. O que que isso quer dizer? Você pode sacar a qualquer momento, não tem problema, a liquidez é diária, mas daqui 3 meses, esse CDB, essa opção, ela vence, esse dinheiro volta para a conta corrente da corretora, e aí você vai precisar procurar outra opção, tá? Então, na verdade, é uma mecânica que eles usam para conseguir captar novos clientes, não deixa de ser atrativo. Se fizer sentido você não for cliente de uma delas, você pode eventualmente fazer a conta lá, usar os 3 meses com os 200% do CDI, depois você procura outro lugar para mover sua reserva. Pode ser uma estratégia também. Outras opções aqui, que talvez seja até mais conhecida, né, do mundo de fintechs e bancos digitais, por exemplo, Nubank, o Banco Inter, que são grandes bancos virtuais, eventualmente você deve até ter conta nesses bancos, e são bancos que oferecem a opção de rentabilidade de 100% do CDI e também com o fundo garantidor de crédito. Só fica atento aqui a 2 coisas, tá? O Banco Inter, se eu não me engano, você precisa investir esse dinheiro numa opção de investimento em renda fixa, não adianta simplesmente deixar o dinheiro na conta. Se alguém aqui tiver Banco Inter, quiser deixar no comentário aqui para ajudar a galera também, pode complementar, fica à vontade. E o Nubank, você precisa só procurar ali nas configurações que você precisa, como se fosse ativar um RDB, alguma sigla nesse sentido, para você meio que ativar esse fundo garantidor de crédito, tá? Mas ele vai render 100% do CDI e assim que você ativar essa opção que é totalmente gratuita e você consegue fazer pelo próprio aplicativo, você também protege aquele dinheiro que está na sua conta pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que são até aqueles R$ 250.000 protegidos em caso de problema com a instituição financeira. E aqui fica agora uma atenção que eu separei nesse quinto item, pesquisando na internet, que é, cara, mega importante e uma galera talvez nem saiba disso. Existem contas de instituições financeiras que oferecem até rentabilidades maiores. Eu vou dar um nome aqui bem conhecido, um tal do PicPay. Você já deve ter ouvido falar e visto propaganda aí, né? Então, por exemplo, PicPay, 99Pay, né, que é do aplicativo de transporte, eles oferecem essas contas remuneradas. Mas atenção, essas instituições, elas são instituições financeiras, elas não são consideradas como bancos. E aí ela tem algumas diferenças legais ali em letrinhas miúdas que você encontra nos contratos, que basicamente ela não tem a possibilidade de te proteger desse FGC, esse fundo garantidor de crédito que eu expliquei, de até R$ 250.000 por CPF, contas, instituições financeiras de contas digitais como PicPay, por exemplo, 99Pay, com certeza outras por aí, não tem essa opção do fundo garantidor de crédito. Então, eu particularmente não gosto muito, né, principalmente quando a gente está falando de uma reserva de emergência, de ir para opções desse tipo. É lógico que se você olhar, por exemplo, na rentabilidade do PicPay, talvez você encontre rentabilidades maiores do que 100% do CDI. A 99Pay eu estava vendo que tinha oferecendo uma rentabilidade de 220% do CDI, um negócio bem alto. Também era só por 3 meses.
tinha um valor máximo de R$ 500, então era mais para realmente você fazer um cadastro e entrar na conta, porque R$ 500 como reserva de emergência não é uma reserva assim tão populosa, né? Então não vai adiantar. E acima de R$ 500 ele renderia só 100% do CDI, não seria mais aqueles 220% que ele coloca na propaganda. E além disso tudo, você não tem o fundo garantidor de crédito protegendo. Então, essas opções de instituições financeiras eu não curto muito. Eu prefiro opções aí tipo Banco Inter, Nubank, os próprios bancos aí, Banco Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, provavelmente eles devem ter opções de 100% do CDI. O Banco Itaú eu sei que tem porque eu já uso, mas os outros bancos eu aposto que deve ter também. Ou ainda, né, instituições tipo corretoras, como uma XP e uma Rico, nesses momentos de promoção em que elas oferecem uma rentabilidade um pouco maior para captar novos clientes, ou bancos também digitais como PagBank e o Banco Sofisa, que são dois bancos que têm opções, mais opções ainda de 100, 105, 110%, 115, 120% do CDI, com liquidez diária e fundo garantidor, beleza? Então, reserva de emergência, só para passar aqui um pente fino em tudo que a gente viu, reserva de emergência não é você ser um CLT e ter fundo de garantia, isso não vai resolver sua vida, existe uma série de outras emergências que podem acontecer, que fundo de garantia não vai te salvar, acidente de carro, acidente na sua casa, problema de saúde, afastamento do trabalho em que você cai no INSS e vai ter uma queda de renda mais forte, então não conte com o fundo de garantia, ser demitido não é a única emergência. Outro ponto que a gente passou também é como montar essa reserva de emergência. Então, você pode ir montando um pouquinho todo mês, não precisa montar ela tudo de uma vez. Separa uma graninha, um pouquinho do que sobra e vai colocando nessa reserva de pouco em pouco, até completar no mínimo 3 meses do seu custo fixo. Idealmente, vai buscar os 6 meses de custo fixo, mas pelo menos 3 você já tem aí uma poupança legal para você dormir tranquilo em casos de emergência. E além disso, a gente passou aqui por opções de investimento aonde deixar a reserva de emergência. A gente falou de tesouro direto no Tesouro Selic, que é uma opção bastante segura com liquidez. A gente falou também uma segunda opção em investimentos de renda fixa, CDBs, que rendam pelo menos 100% do CDI, que tenham liquidez diária e que tenham a sigla FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Procura isso aí na instituição quando você estiver olhando, se tiver esse selinho, cara, tá tudo bem, é um investimento bastante seguro. E fique atento, obviamente, às instituições financeiras que, diferente de bancos, não oferecem o fundo de garantia, o fundo de garantidor de crédito, o FGC. Beleza? Bom, é isso pelo dia de hoje. A nossa live vai se encerrar por aqui. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar aqui no Instagram ou lá no próprio YouTube, se você estiver assistindo aqui a live no YouTube. Fica ligado que amanhã tem mais live. A gente vai continuar nessa semana inteira falando sobre como você consegue dar os seus primeiros passos no investimento e buscar R$ 1.000 de renda passiva todos os meses sem ter que trabalhar mais horas para isso, tá bom? Não esquece, vai rolar um intensivo Semana do Plano 1K, do dia 6 ao dia 10 de junho, totalmente gratuito, totalmente online. Se você quiser participar dessa semana comigo, onde eu vou te contar como que eu consegui fazer para chegar nesses valores de renda passiva e vou te dar várias dicas para você começar a trilhar essa jornada também, se inscreva na Semana do Plano 1K. A inscrição está aqui no link no YouTube, se você tiver na descrição. Se você tiver aí, galera do Instagram, só ir na bio do Instagram que tem o link ali também para se inscrever. Beleza? É isso aí, galera. Espero vocês então amanhã às 19 horas, hein? Bom descanso. Tchau, tchau.